Fala, meus amigos, tô aqui, eu, Magali, o Note, Jesus. Faz um tempinho que eu não solto vídeo aqui no canal. A minha ideia era sempre estar colocando meu coração aqui pra mim mesmo ficar analisando ele a cada mês. Mas queria compartilhar uma coisa com vocês, pra registro também, pra mim ficar vendo isso. Mas eu queria falar hoje sobre paixão. Eu acho que nesses dias, assim, eu tô o ano todo sem celular, então tem sido bem legal, assim, eu sinto meus olhos muito mais puros para ver algumas coisas, tanto fora quanto aqui dentro. E algo que Deus tem conversado comigo, assim, filho, a paixão precisa te comissionar. E eu tenho visto, assim, principalmente nesse último mês agora, eu tava finalizando um disco de rap chamado A Criança Prodígio, finalizei, vou lançar ele no dia 1º agora. E eu acho que revisitar essas coisas, a gente vivenciou aqui o falecimento da minha avó, foi morar com Jesus também. Então acho que revisitar essas coisas tão sensíveis e tão puras, lembrar da minha infância, lembrar do meu tempo na minha célula antiga com os meus amigos, eu acho que revisitar esses lugares, cara, foi muito poderoso pra mim. E eu tenho percebido assim que Deus, ele quer que eu esteja apaixonado em todas as áreas da minha vida. E eu preciso me limitar a estar apaixonado. Porque muitas vezes eu percebo assim que o meu coração ele cria armadilhas para mim. E a maioria das armadilhas são em coisas que eu tô certo. A maioria das armadilhas são em coisas onde eu sou legal naquela área. Então eu percebo assim que às vezes, vou dar um exemplo prático. Eu sou pastor de uma igreja. Então, você ouvir uma mensagem de Deus é prazeroso. Só que muitas vezes, quando você vai passar essa mensagem, às vezes o sentimento de revolução, às vezes aquela pressa, aquela vontade que você quer que a pessoa entenda, você acaba ofendendo. Se ofendendo e ofendendo a pessoa. Às vezes no dia a dia. Então eu percebo assim que é muito bonito viver as coisas devagar e cheio de paixão. Eu tava lendo essa semana as cartas de Paulo. E, cara, me chamou muita atenção lendo hoje a carta de Tessalonicenses, onde o apóstolo Paulo, ele tá falando que essa igreja, ela realmente vive algo verdadeiro a ponto dela ser um exemplo para as igrejas ao redor. Cara, isso aqui é muito legal ver nas frases de Paulo, que ele é muito simples, só que são coisas muito bonitas de ver, assim, sabe? Porque você pega um contexto de igrejas que estavam sendo perseguidas na época, você pega um contexto onde realmente as pessoas matavam cristãos. Não que hoje em dia não matam, mas pelo menos no Brasil, onde eu tô, a minha galera aqui, a gente não é perseguido de morte por ninguém. Então ver uma carta onde o líder, o apóstolo ali, o cara que está servindo a igreja, ele fala assim, ó, assim como eu encarcerado, cara, continuem esperando Deus, mantenham a esperança na vinda de Jesus. Então isso é muito, muito forte de você analisar isso assim, cara, a paixão desses caras era muito forte. E eu comecei a pensar nisso, assim, cara, a paixão de Paulo era muito forte. A ponto de em Colossenses 1, o apóstolo Paulo, que tinha vários inimigos na época, pessoas que perseguiam ele da religião judaica, porque viam ele como alguém que se colocava contra a lei. Você vê assim ele falando, eu tô preso. Algumas pessoas começaram a pregar por orgulho, por me ver aqui e querer ser maior. Outras estão pregando verdadeiramente, mas quer verdadeiro ou não que o evangelho seja pregado. Cara, você vê alguém que já não se importa mais nem com as coisas boas, nem com as ruins, de tanto que tá apaixonado por Deus e só tem olhos para ele. Isso é muito forte. Cara, se eu ler isso aí de qualquer forma e olhar e falar, cara, esse cara não perdi o coração dele preso, perseguido, apanhando e vivendo todo o caos da época, aí você vê, você se pergunta, como que esse cara conseguia se manter puro, mano, genuíno? Aí ele fala assim, ó, as orações de vocês e a mediação do Espírito Santo é o que causa tudo isso aqui. Então você vê ele falando assim, ó, se não fosse a vida no Espírito, eu não suportaria. E o versículo que eu acho mais lindo, assim, ó, pra mim, Colossenses 1 é o manual da vida, da paixão por Deus e da maturidade. E ele fala assim, cara, viver pra mim é Cristo, morrer é lucro. Se eu me for, é melhor, que daí eu fico com ele. Mas eu preciso ficar com vocês agora pra servir o corpo. E isso me impactou demais, porque você vê um cara que tá tão completo em Jesus, que tá tão apaixonado por Deus,
que ele se faz desnecessário se for preciso. Mas ao mesmo tempo, ele deixa de estar mais pertinho de Jesus se ele fosse para o céu para servir a galera. Então você vê assim, nossa, que paixão bonita, cara. Que paixão, uma paixão que talvez se entrelaçou em todas as áreas do coração de Paulo e não permite com que ele tome decisões contrárias a isso. Então, vindo aqui agora pro meu coração, eu comecei a orar nesses tempos sobre isso, assim. E uma coisa que o Espírito tem me falado, assim, são 3 coisas. Uma coisa de 3 coisas e outra coisa também com 3 coisas. Então, a primeira coisa Deus tem falado pra mim, assim, deixar que a paixão, como eu falei no começo do vídeo, redefina a minha vida. Então, eu tenho visto que 3 coisas acontecem quando eu estou dentro do coração de Deus. Quando eu estou nos meus tempos de oração, quando eu estou ali realmente com o meu coração tomado por Ele. A primeira coisa, senso de tempo. Cara, o meu senso de pressa, de tempo, o meu senso de algo precisa acontecer, ele desaparece. Vem algo que me deixa completo, eu falo assim, cara, eu ficaria 6 meses só orando todo dia, lendo minha Bíblia, anotando as coisas. Mas e a missão e tudo que eu tenho que fazer, aquilo que eu posso fazer pelo reino, cara? Se o Espírito quiser, ele vai falar, a gente vai fazer. Segunda coisa, senso de vitória. Eu acho que ver o apóstolo Paulo tratar pessoas, tratar irmãos em Cristo de uma forma tão bonita, me faz olhar e falar assim, cara, a todo momento, a minha opinião, ela é requerida nas coisas. Quando eu vejo uma notícia, cara, eu acho que isso aqui é bom ou é ruim. Quando eu vejo uma igreja, uma pessoa, então eu começo a perceber assim que eu preciso limitar o meu senso de vitória, a minha forma de opinar as coisas. Porque às vezes, talvez você vê alguém lá, pastor do Rio de Janeiro falou tal coisa. Eu acho que isso aqui, cara, você nem tá lá, você nem conhece o cara, você nem sabe disso. Então eu tenho percebido isso assim que eu preciso limitar o meu senso de opinar sobre as coisas, o meu senso de olhar para algo, ou que alguém me pergunte, às vezes, cara, o que você acha de tal pessoa? Não sei, cara, mas eu oro para que ele viva em Jesus. E quando a gente se encontrar, eu quero orar junto com essa pessoa. E às vezes o nosso coração, diariamente, ele tenta fazer o contrário. Principalmente quando alguém faz alguma coisa de ruim para nós, ou às vezes alguém até que não é cristão, mas alguém que, sei lá, pega no nosso pé no dia a dia, ou no trabalho, ou na faculdade, ou em qualquer lugar que você viva, e você percebe assim, cara, eu não tô conseguindo retribuir em amor isso. Ah, mas é porque ele tá errado. Não, mas é porque talvez eu não ame o suficiente. Eu preciso voltar para essa incubadora que é o coração de Deus. E a terceira coisa, depois do senso de tempo, depois do senso de vitória, é o senso de beleza. Cara, eu percebo assim que quando eu tô no espírito, se eu sair pra fora e tiver chovendo horrores, pô, que chuvinha legal pra ficar lendo um livro quietinho. Se eu tô em Deus, um dia que tá um calor absurdo, eu olho, cara, que dia legal pra correr e suar e perder uns quilos aí. Agora, se eu tô fora da presença, parece que a minha boca fica amarga. Parece que tudo que eu vou falar, tudo que eu vou fazer é tudo estranho. Então, e com essas 3 coisas eu comecei a orar e hoje foi legal assim porque o Senhor, ele deixou melhor esse pensamento. Então o que era senso de tempo, senso de vitória e senso de beleza, hoje se transformou em lugar de satisfação, o movimento de construir e a beleza perene. Vou falar em resumo aqui. O que seria um lugar de satisfação? Lugar de satisfação é o meu lugar diário com Deus. Lugar de satisfação é o quanto eu estou na presença dele sendo mudado por ele. E esse deve ser o nosso lugar diário. Cara, se você, como eu, pensa que não precisa de Deus porque já sabe se portar de forma legal diante das pessoas, a gente precisa muito, muito de Deus. E esse lugar de satisfação é quando você está ali assim, Senhor, eu te amo, Jesus. Não quero nem sair daqui igual um nenê de colo. Eu te amo, Senhor. Mas aí entra o segundo, o movimento de construir, que é quando o Senhor vem e fala, filho, preciso de uma missão sua. Aí você com toda a humildade, não com soberba, não com toda humildade, Senhor, eu vou lá fazer, mas me ajuda, Pai. Porque quando eu tô fazendo alguma coisa, meu coração fica doido para perder você. Quando eu vou pregar, quando eu vou orar por alguém, quando eu vou ensinar, o meu coração, se der certo, meu coração quer ficar lá. Ou às vezes se não der certo, meu coração quer criticar. Então me faz ir lá, construir e voltar para cá, Senhor. Isso é maravilhoso, meu Deus do céu. Isso é maravilhoso. Não é fácil, mas é maravilhoso. E a terceira coisa é a beleza perene. Perene significa algo que é contínuo, um rio eterno. Então o que é beleza perene? É quando eu faço essa movimentação de entrar no coração de Deus
de levar o coração de Deus para outros lugares, voltar para o coração de Deus. E isso acontece de forma maravilhosa. Então eu acredito assim que não tem como viver nada do evangelho sem o Espírito. Não tem como aprender, não tem como ensinar, não tem como ser criticado, não tem como criticar, não tem como viver individualmente as minhas coisas com Deus, não tem como viver a congregação, não tem como eu participar do corpo de Cristo sem estar pelo Espírito e não me perder. Então eu gravo esse vídeo enquanto o gato tá entrando aqui na minha casa para roubar a ração aí, ó. Pode entrar, meu filho, a casa é tua também. Então eu finalizo esse vídeo aqui compartilhando essas coisas e eu quero deixar bem cravado assim, cara, se limite a ser um apaixonado. Se teu chamado profético, pastoral, eu sou cantor, eu sou pregador, eu sou empresário, cara, se limite a ser um apaixonado. Porque a partir do momento que a paixão deixar o teu coração, a partir do momento que você sair desse lugar, primeiramente o teu coração vai começar a derreter. De repente as pessoas ao seu redor vão começar também. Então você percebe assim que aquele brilho do evangelho começa a sumir dos nossos olhos. Então eu falo pra vocês assim, ó, como eu falei pros meus amigos esses dias. Eu acho que se eu encontrasse o Vitinho de 18 anos, de 10 anos atrás, 2016, quando me converti, lá na célula, só doideira acontecendo, eu acho que eu teria muitas coisas pra ensinar pra ele. Mas quando eu olhasse ele vivendo o evangelho, eu ia ter que aprender, porque, cara, era uma paixão muito... Era meio bruta, mas era uma paixão genuína. Então, acho que é isso. Deus abençoe você que tá assistindo. Como eu falei, esse vídeo não é só pra você assistir, é muito pra mim me lembrar disso. E acho que é isso. Deus abençoe, vamos se apaixonar por Deus. Pega os textos do apóstolo Paulo, começa a perceber como ele trata amigos, como ele trata perseguidores, como ele trata o Senhor, como ele trata a igreja. E olha a nobreza desse cara. E a vida dele com Deus é o que proporcionava tudo isso. Então, se você quer ter atitudes nobres, tanto com você quanto com as pessoas, cara, fica na presença. Porque se a gente não ficar, o nosso coração é perverso. Deus abençoe. A beleza de Deus.